Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula. Hoje é a nossa 12ª aula online de língua portuguesa da modalidade EJA, primeira fase e quarta etapa. Os temas que serão abordados na aula: ética e cidadania, letra M e N antes da consoante. Vamos conhecer sobre a letra M e N. Ética e cidadania. A palavra ética provém do grego éticos, ou seja, aquilo que pertence ao ethos, ou seja, caráter, trazendo então o significado de portador, de caráter, não pode se confundir com a moral, já que a ética tem por objetivo fundamentar as ações morais através da razão. Cidadania, por sua vez, vem do latim civitas, que significa cidade, sendo, portanto, a qualidade daquele que vive numa cidade, de quem se exige o cumprimento de deveres e obrigações com a comunidade. Significado de ética e cidadania. Ética é um conjunto de princípios que os integrantes de uma sociedade utilizam para responder às questões mais importantes da vida, que são o quero, devo e posso, definindo basicamente sua convivência com os outros. Trata-se de um conjunto de hábitos da espécie humana e de seu caráter, manifestando-se de acordo com o tempo e de acordo com algumas sociedades específicas de maneira diferente. Entendemos então que a ética são os costumes agregados a uma sociedade, não uma lei imutável. Ética e cidadania, portanto, são conceitos cruciais dentro da sociedade, estando relacionados com as atitudes dos seus integrantes e a maneira como interagem entre si. Os conceitos estão intrinsecamente ligados, já que a cidadania tem como pressuposto uma nacionalidade que é rígida por um conjunto de leis e onde os cidadãos possuem diferentes direitos. E a ética é o braço da filosofia que estuda como os costumes interferem na vida dos cidadãos. Percebemos também que esses conceitos são dinâmicos, estando sempre em evolução, visto que são os parâmetros sociais que constroem e que possibilita a visão geral de uma sociedade. A ética está restrita ao lado particular do caráter e da conduta dos indivíduos, relacionando sua cidadania a princípios morais e investigando o escopo desses princípios morais em seu sentido fundamental. Em cidadania, podemos estabelecer duas categorias. A cidadania formal, que se refere a uma nacionalidade material, né? Ou seja, onde nasceu, em que sociedade vive o indivíduo, e a cidadania substantiva, onde são caracterizados os direitos políticos, sociais e civis da pessoa. Ética e cidadania na profissão. Ética profissional são os imperativos de conduta de um trabalhador de qualquer área, rígidos, por normas éticas que o obrigam a cumprir segundo princípios sociais e de sua área de trabalho. A maior parte das profissões possui atualmente um código de ética, que é chamado ética profissional, para reger as atividades de seu próprio grupo, né? Embora devamos ressaltar que características como competência, honestidade e responsabilidade sejam intrínsecas para o exercício de qualquer profissão. Ética e cidadania na sociedade. Para que possamos viver numa sociedade sadia, precisamos retornar a 3 termos no início dessa fala. Quero, devo e posso. Segundo Mário Sérgio Cortella,
que foi um grande filósofo e professor da Universidade Católica, os princípios básicos para se viver numa sociedade devem respeitar esses pontos, que são eles: quero, devo e posso. Alguns dizem assim: eu quero, mas não devo. Outros: eu devo, mas não posso. E, finalmente, são coisas que eu quero, mas não posso. Coisas que eu quero, mas não posso. E, realmente, a ética e a cidadania, eles estão envolvidos na sociedade dessa forma, utilizando principalmente essas frases ditas por Mário Sérgio Cortella, quando algumas pessoas dizem assim: eu quero, mas não devo. Tem coisas que a gente quer, mas ao mesmo tempo não deve ter. Outras coisas a gente deve ter, mas não pode ter. E coisas que a gente quer, mas não pode. Então, infelizmente, a vida tem dessas coisas e está incluída dentro dos conceitos éticos e da cidadania. Na maioria das vezes, a gente acaba descumprindo a ética e a cidadania, mas para que possamos ser cidadãos justos dentro de uma sociedade, qual que seja a nossa sociedade, nós temos que seguir esses pensamentos e esses conceitos, certo? Para daí a gente cobrar a cidadania, cobrar os nossos direitos, cobrar os nossos deveres e exercer a ética também, porque um cidadão que não segue a sua cidadania e não segue os termos éticos, ele está descumprindo vários conceitos e aí acaba perdendo os seus direitos. E ao mesmo tempo que perde seus direitos, os deveres, já sabe, né? Vai por água abaixo. Por exemplo, se estamos dispostos a prestar um concurso público, imprescindível que estejamos imbuídos dos mais altos princípios de ética e cidadania, para entender os requisitos necessários ao exercício da função. Aí nós temos conhecer um pouco sobre letra M e N antes da consoante. Vamos conhecer um pouco sobre M, a letra M, no fim das palavras. As palavras também deverão ser escritas com M quando os grupos AM, EM, IM, OM e UM aparecem no fim das palavras. Palavras com M no fim, que nós conhecemos: ruim, capim, cupom, som, jejum, falam, algum e homem. Certo? Tem outras palavras, eu trouxe apenas alguns exemplos. E a consoante N, quando usar? A consoante N, formando os grupos AN, EN, IN, ON, UN, é usada antes de todas as outras consoantes, com exceção de P e B. Quando se aparece P e B, antes dela não vai aparecer a letra N. Dificilmente. Não existe uma palavra que tenha a letra P e B antes da N. Mas palavras com a N, EN, IN, ON e UN são algumas como essas. Olha, esperança. Observe que depois da letra N tem a letra C, que é uma consoante. Endereço. Depois da letra N apareceu a letra D, que é diferente de P e B. Temos aqui envelope, depois da letra N apareceu a consoante V, que também é diferente de B e P. Inscrição, depois da letra N apareceu a consoante S. Domingo, apareceu logo depois da letra N a consoante G. 11, logo depois da letra N a consoante Z. Tonto, logo depois da letra N T. Nunca, a letra C novamente, e segundo, depois da letra N, a letra D. São alguns exemplos e temos várias palavras, mas nenhuma você vai encontrar com a consoante P e B, logo depois da consoante N. Também existem algumas palavras terminadas em AN, EN, IN, ON, UN. No caso, é vogal e consoante. As vogais, que conhecemos, que são A, E, I, O, U, e a consoante N, a mesma. Embora em menor quantidade, são maioritariamente palavras paroxítonas acentuadas
ou palavras que tenham estrangeirismo, como a palavra glúten, termina com EN, pólen, termina com EN, hífen, termina com EN, cólon, ON, próton, ON, e cartão, ON. Observe que essas palavras aqui, elas têm acento, são palavras acentuadas. E essa cartão, ela é uma palavra estrangeiríssima, certo? Ficou com dúvida em relação aos temas abordados? Você pode estar tirando essa dúvida, entrando em contato com o professor, aqui está o contato, certo? Pode estar mandando mensagem via WhatsApp, tirando todas as dúvidas. Desafio. O desafio de hoje é o seguinte: escreva 2 palavras diferentes que tenha as letras N e M antes de uma consoante, certo? Escreveu as 2 palavras, de preferência, uma palavra com a letra N e outra com a letra M, antes de uma consoante, certo? Pode ser qualquer consoante. E aí, faz aquele videozinho, ou então escreve no caderno, tira aquela foto, grava aquele áudio, manda para o professor e aí já respondeu o desafio, ok? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar o like e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Grande abraço.